conversar com a psicóloga Aline Arruda como os traumas de infância podem refletir durante toda a vida. Esse é o assunto de hoje aqui no Papo de Quinta. E, Aline, foram vários relatos muito diferentes aqui no WhatsApp do Mulher Demais. Pessoas falando sobre os próprios, as próprias vivências ou então vivências de crianças por perto, com relação a perdas, relação à ansiedade. Então, realmente, a gente vê assim que são relatos diferentes, mas que realmente podem trazer, enfim, consequências para a vida como um todo, né? Legal aqui que as pessoas estão identificando que traumas são esses, né? Isso. É um passo importante saber qual é a raiz, digamos, desse problema? É super importante. Inclusive, nós temos alguns traumas mais amplos que eles são culturais e históricos, né? Por exemplo, a gente tem aí algo que a gente vai ver e já começa a ver, na verdade, do que foi o isolamento social na pandemia para as crianças. Sim. Né? Um processo que é uma etapa que é super importante, que elas interajam socialmente, né? Que tenha esse desenvolvimento social e elas estão exatamente em casa isoladas. Então, a gente já percebe no processo educativo, no processo de aprendizagem, no processo de socialização, a dificuldade, às vezes, para fazer amigos, para fazer um esporte coletivo. Né? Então, nós temos essas situações. A gente tem visto em algumas regiões do Brasil essa questão das catástrofes naturais, né? De chuva, de perda de casa. Imagine você perder o que é a sua identidade, que é a sua casa, que é o lugar que você mora. Né? E também os traumas estendidos. Por exemplo, ele está ali vendo o pai e a mãe chorando, perdendo tudo. Então, ele sente também. Né? Então, é muito importante, né? dando um salto aí no tempo, às vezes a gente vê adultos perpetuando traumas que sofreram na sua infância, perpetuando nos filhos. Entendi. Sabe? Então, reproduzindo. Né? Então, passa uma forma de tratar que é agressiva, que é tóxica, que é hostil, que, na verdade, foi uma situação que ele vivenciou, que ele não conseguiu resolver, não teve como, né? Não teve apoio, enfim. E passa isso para a criança, né? E a criança vai crescendo, absorvendo aquilo, às vezes sem nem entender, mas ela entende uma falta de afeto. Né? Hoje a gente tem, por exemplo, a questão do tempo, trabalho, tudo, e aí os pais, por não poderem muitas vezes estar com as crianças, eles dão presentes, né? Dão ali uma compensação da sua ausência, e quando a criança quer a presença, né, do pai. Então, às vezes a gente escuta pessoas que sentem falta de um pai que esteve presente, né, mas não emocionalmente presente. Então, é importante sim identificar, né, essas situações traumáticas. Olha, eu tive essa situação, eu passei por essa situação. Olhar, Bruna, para o que sofreu, para o trauma, ao contrário, né, do que eu falei no momento anterior de não falar sobre, não é exatamente esse olhar, ele é importante para que a pessoa consiga ressignificar essa perda, sabe? Consiga elaborar de uma forma que ele consiga seguir com mais qualidade de vida. Você falou algo muito importante, né, sobre os pais que reproduzem comportamentos que tiveram na infância também com os seus filhos. Existe alguma maneira prática de romper com esse ciclo? Muitas vezes que é um ciclo de violência mesmo, que a própria criança, obviamente, não vai perceber, mas que aquilo ali vai gerando esse trauma e vai, claro, repercutindo em todas as fases da vida, né? Exato. Né? Então, sempre que um adulto, ele puder parar e ouvir uma criança, sabe? Às vezes, quando eu falo assim, a professora, porque às vezes a professora está ali todos os dias com a criança, né? Às vezes a criança chega e fala de algo ruim. Então, se ela puder parar e ouvir isso, né? Uma pessoa que está ali com a criança e possa procurar ajuda, seja de um conselho tutelar, seja de um psicólogo, né? Seja de um outro parente que possa dar esse suporte à criança. E em casos, por exemplo, de adolescentes, né? E de adultos que verificam essa situação nos seus familiares, eu sempre digo que você não vai poder mudar os seus pais, porque eles têm as questões, né, de traumas, enfim, as questões dele, mas você pode mudar a forma como isso te atinge, sabe? Você pode mudar essa forma em que você sente esse impacto. Dá certo limite, nem que seja interno, de você dizer, não vou mais deixar, não vou me sentir mais tão ofendido quando minha mãe trouxer essa descarga emocional para mim, sabe? Vou filtrar, vou entender que é dela isso, sabe? Então, existem formas que você pode mudar como isso te atinge. É claro que muitas vezes é realmente procurando ajuda, com suporte profissional, psicológico, mas sim, é possível.
Muito bem, a gente separou uma telinha, a gente falou aqui sobre os sinais de traumas na infância e aí tem esses sinais aí, ó, para deixar bem fixo na sua memória. E você pode carregar essas consequências na sua vida adulta, tá? Pesadelos, dificuldade para dormir, choro constante ou falta de emoção, comportamentos agressivos, dificuldade para se concentrar, medo intenso de situações ou lugares, isolamento social, alterações no apetite, ataques de pânico. Esses são somente alguns sinais, né? Tem como superar tudo isso, Aline? Tem, porque assim, não necessariamente eles vão estar todos presentes, né? Essa informação é importante porque são alterações no comportamento da criança, né? Ela passa a ter medos, ela passa a ter ataques, ela passa de pânico, de comportamento, de ansiedade, sim, ela passa a ter alterações no apetite. Então, o que se quer dizer é: observe seu filho. Às vezes a gente está na correria, chega do trabalho, precisa resolver as coisas, precisa cuidar. Mas é importante, a gente sempre fala em qualidade de tempo, não quantidade de tempo. Porque às vezes você está do lado ali com a criança, está mexendo no celular, está fazendo uma coisa e outra. Não, estou com meu filho, não está. Né? De fato, emocionalmente não está. Então, esse tempinho, você tem 15 minutos antes da criança dormir, esteja esses 15 minutos com a criança, escute. Né? Às vezes pode parecer para o adulto uma bobagem, ficou triste porque o dono da bola que estava jogando disse que não ia ninguém mais jogar, guardou a bola, ficou de mal e ele ficou triste. Mas esse é o momento do desenvolvimento da criança em que ela sente essa perda desse coleguinha ou do jogo. Né? Então, você ouvir, conversar com a criança, deixar ela falar, dar importância ao que ela fala. Às vezes está numa roda de conversa na família, sempre que a criança vai falar, né? Impede a fala da criança. Então, deixa essa criança falar também, né? Porque ela vai, de alguma forma, também colocando isso e elaborando, né, essas situações que podem ser ruins naquele momento para ela. Muito bem. Aline, obrigada pela sua participação, também, sempre brilhante. Vou deixar o Instagram dela, @AlineArruda_Fonseca. É isso, não é? É isso. Então, obrigada. E até a próxima, Bruna, viu? Até a próxima. Boa quinta-feira para você. Tá, joia. Ó, vem cá, já tem programação para hoje, quinta?